Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é mais uma aula do módulo de ECS. Essa será uma aula totalmente prática, onde vamos ver um pouquinho mais de ECS num nível avançado, utilizando o recurso do CloudFormation. Mas antes, não deixem de seguir a nossa página aqui do YouTube, curtir o nosso vídeo e mandar os seus comentários. Isso vai ajudar cada vez mais o nosso canal a crescer. Então, antes de começar aqui, estou aqui no próprio site da AWS, onde mostra uma arquitetura já mais próxima do mundo real, né? Diferente das aulas anteriores, onde estávamos publicando as nossas aplicações ainda num cenário mais para conhecer as features, quais são as capacidades do ECS, os modos que eu posso utilizar e quais são suas features. Se tratando de arquitetura, nós utilizamos durante aquelas aulas, as primeiras aulas introdutórias, uma arquitetura um pouco mais simplificada, onde estávamos provisionando o nosso cluster e também as nossas tasks ou serviços em uma subnet, em subnets, no caso públicas, que já só de estar numa subnet pública já tem um acesso à internet, já consegue acessar aí a imagem para fazer o pull e subir a nossa task, mas nessa aula vamos começar a falar um pouco mais de uma arquitetura mais próxima do mundo real, uma arquitetura um pouco mais complexa e que você vai provavelmente encontrar na sua empresa. Então vamos falar aqui um pouquinho, né? Como eu já disse, estamos no próprio site aqui da AWS e uma arquitetura que já é um pouco mais avançada. E como que seria essa arquitetura? Começando aqui pelo cluster ECS, ele já vai passar e devemos utilizar uma subnet, na verdade mais de uma, né? Ter pelo menos uma subnet em cada zona de disponibilidade. Assim a nossa aplicação terá alta disponibilidade, como vimos em aulas mais básicas aí dos nossos cursos. Então aqui teremos duas subnets privadas, né? Uma na zona de disponibilidade 1, outra na zona de disponibilidade 2, onde estará provisionado o nosso cluster ECS aqui no modo Fargate, que vamos usar para esta aula. E para expor o nosso serviço, nós vamos precisar de uma subnet pública em cada zona de disponibilidade, com o nosso Application Load Balancer. Então ele vai estar exposto em uma subnet já pública. E também para que o nosso container tenha acesso à internet, ele vai utilizar o NAT Gateway que está nessas subnets públicas. Então, a informação entra na minha rede, na minha VPC, através de um Internet Gateway, que por sua vez consegue chegar até o nosso Application Load Balance, que por sua vez distribui a carga aqui da nossa aplicação. Então, a entrada de requisições do nosso serviço, ele estará vindo apenas aqui do nosso Load Balance. Vindo da internet, ninguém consegue acessar diretamente os nossos serviços, as nossas tasks do ECS, pois eles não têm IPs públicos, apenas IPs privados, né? Pois eles estão em subnets aqui privadas. E a saída para a internet, se precisar, né, se o nosso serviço precisa acessar algum tipo de, fazer alguma requisição, uma requisição REST, por exemplo, fora aqui da nossa rede, ele vai passar aqui pelo NAT Gateway, que fica, por sua vez, na subnet pública, que acessa aqui também o
Internet Gateway para fazer essas requisições para fora da nossa rede. E também, não vamos falar nessa aula, posso falar em uma um pouquinho ainda mais avançada, quando temos recursos como, por exemplo, um Dynamo, um S3 dentro da nossa conta, nós também podemos criar aqui VPC Endpoints. Assim, nós acessamos através desse VPC Endpoint da nossa rede os nossos recursos internos da VPC e não através de um DNS ali da internet. Mas vamos deixar para outro capítulo. Vamos então começar aqui abrindo um arquivo que eu vou deixar para você. Aqui, você que já acessa o portal Cabeça na Nuvem, ele está aqui em anexo logo abaixo do vídeo. Nesse arquivo, nós vamos ver aqui sobre o nosso CloudFormation, como vamos criar muitas coisas nessa aula, né? Toda aquela infraestrutura, aquela arquitetura que vimos aqui, vou até voltar, né? O que nós vamos criar? Vamos criar uma VPC do zero, vamos criar as 4 subnets, então vamos criar 2 subnets privadas, 2 subnets públicas, vamos criar os NAT Gateways aqui para saída de internet, vamos criar o nosso Application Load Balance para receber requisições da internet da nossa aplicação e vamos criar também dinamicamente um Target Group que vai fazer o redirecionamento das chamadas no nosso Application Load Balance para a nossa aplicação ECS. Então, voltando aqui para o nosso VS Code, vamos começar falando do nosso setup de infraestrutura. Aqui no nosso arquivo, começamos primeiro criando aqui um mapeamento, criando um mappings, né, de como vai ser a nossa VPC. Qual vai ser o tamanho, quantos IPs vão ter a minha VPC, quantos IPs vão ter o tamanho, né, da minha subnet pública, o tamanho da minha subnet pública 2 e das minhas subnets privadas também, que a gente chama isso de CIDR Range. Aqui eu começo a criar o nosso primeiro recurso, que é a VPC. Então nós criamos uma VPC e algumas propriedades aqui, como o VPC, o tamanho dos CIDRs e as configurações de subnet. Logo abaixo, começa a criar as subnets baseadas ali nos nossos parâmetros de mapeamento, né, que vai definir o CIDR range dessas subnets. Então, as 2 públicas, as 2 subnets privadas. Crio também o Internet Gateway, que vai expor os nossos serviços e também serve para saída de internet. O attachment é como eu atacho, né, como eu linko o Internet Gateway à minha VPC. O roteamento, né, o Public Route Table, para que a gente possa acessar a internet da nossa subnet privada. Toda a parte de roteamento aqui com o Internet Gateway. Então aqui é onde criamos toda a infraestrutura, toda a nossa rede interna que vai ser utilizada na aula de hoje. Criamos também o NAT Gateway, atrelamos um IP público a ele e a nossa VPC. Tenho o NAT Gateway na subnet pública 1 e na subnet pública 2, por isso temos 2 NAT Gateways. Criamos o roteamento o Public Route, né? E temos também o Private Routing Table, que é para rotear os IPs das nossas subnets. Também isso aqui é super importante aqui para poder ter toda a configuração de acessos internos da nossa VPC. E até essa parte onde eu configuro toda
a VPC, e aqui eu já começo a configurar algumas coisas que vamos utilizar na nossa aplicação. Então a primeira coisa é criar o Load Balance. Como vocês se lembram das aulas anteriores onde utilizamos o console, nós criamos também primeiramente um Load Balance. Por que a gente cria primeiro? Pois ele deve estar disponível no momento que eu crio e disponibilizo um serviço. No momento de criação do serviço, nós criamos um target group que é associado a um load balance já existente. Então aqui criamos o load balance, criamos também um target group que é obrigatório para a criação do load balance, porém ele é um target group que eu chamo de dummy aqui, né? Que é aquele que a gente não deve utilizar, só que é obrigatório, né, quando a gente cria. Então temos que criar esse dummy apenas no momento de criação, mas não utilizamos esse target group, né? A gente cria um toda vez que criamos um novo serviço. E logo abaixo criamos o nosso cluster ECS. Como vocês se lembram, quando criamos um cluster ECS baseado em Fargate, ele é bem simples de se configurar. Basicamente, definimos o nome desse cluster e referenciamos qual que vai ser a VPC que ele vai criar. E esse é a definição aqui, colocamos o tipo, que é o tipo Fargate. Então aqui já temos a definição do nosso cluster. E o mais importante deste arquivinho aqui, que vamos utilizar para criar a nossa infraestrutura, são os outputs. O que isso quer dizer? Tudo que eu estou criando nessa stack, ou em português, nessa pilha do CloudFormation, ele vai ser exposto para outras pilhas ou outras stacks reutilizarem estes recursos. Então, tudo que eu criei aqui, né, o cluster, então ele tem um cluster name. Então vamos expor esse nome do cluster para reutilizar na nossa outro arquivo de CloudFormation. Então aqui eu estou expondo, né, exportando esse valor, essa variável aqui de cluster name. O ID da nossa VPC, os IDs das subnets, tanto as públicas quanto as privadas. A URL do meu load balance, que vamos usar para testar na nossa aplicação. O listener do nosso application load balance e o security group padrão que criamos aqui também, que faz parte da nossa receita aqui do CloudFormation. Então é tudo isso que vamos criar primeiramente, que é referente à nossa infraestrutura. Então vamos aqui no nosso console da AWS, acessar o CloudFormation. Fica ao critério de vocês, tá? Em qual região vocês vão criar essa infraestrutura. Eu vou criar no Norte Virgínia, pois é o que tem o custo mais barato. Essa aula vai custar alguns dólares, tá? Somente para essa aula eu entendo que se você rodar por algumas horas essa infraestrutura, você vai gastar em torno de 5 dólares. Então fique atento caso queira refazer essa aula mais avançada por conta principalmente do Internet Gateway e dos containers em Fargate, você vai ter um pequeno custo aí de execução na sua conta, tá? Então fique atento e ao final da aula delete tudo que for criado. Vou passar por isso também durante o final da nossa aula. Então aqui eu estou no CloudFormation, mas para quem ainda não conhece, vou voltar aqui para a aba Inicial. E para você acessar o serviço, basta digitar aqui na barra CloudFormation. Então aqui estamos acessando o CloudFormation. Em CloudFormation aqui você tem, como sempre, uma explicação breve, os benefícios de utilizar essa ferramenta da AWS, quais são as opções, o que você pode criar nela.
que é interessante você que tem pouca experiência também, CloudFormation, dê uma estudada aqui também. Não é o objetivo dessa aula, mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Aqui vamos clicar em pilhas, ou se tiver em inglês aqui o seu desktop da AWS, né? O seu dashboard da AWS, você vai ver aqui como stacks. Vamos então criar a nossa pilha ou stack. Aqui durante a criação vamos fazer o upload do nosso arquivo e vamos escolher este arquivo durante a nossa criação. Aqui é o arquivo que chama setup infraestrutura, YAML. Então vamos abrir ele e clicar em próximo. Aqui precisamos dar um nome para esta pilha. Eu vou colocar aqui como infra.cris, mas vocês podem ficar à vontade para criar da forma que vocês acharem mais relevante. O nome não influencia na execução, ok? Vamos dar um próximo e, por último, criar pilha. Esse processo ele demora um pouco, pois ele vai criar a VPC, ele vai criar as subnets, o Internet Gateway. Então eu vou dar uma pequena pausa para que esses recursos sejam todos criados. E inclusive o Application Load Balance também demora alguns minutinhos para terminar de ser criado. Então vou dar um pause enquanto esses recursos são criados. Mas você pode acompanhar o status aqui tanto em informações da pilha, aqui em Create in Progress, e em eventos, todos os eventos que estão ocorrendo aqui. O que está Create in Progress, o que já está completo, e se houve algum erro, aqui ele vai te avisar com erro na execução e não vai concluir a execução desta pilha, ok? Então vou dar um pause para que ele crie aqui todos os recursos desta aula. Então voltando aqui, podemos ver que aqui já está com o status Create Complete. Então vamos ver todos os eventos que ocorreram. Vou trazer um pouco mais para cá, para não tampar aqui com a minha imagem. Como vocês podem ver, aqui temos todos os eventos e tudo que foi criado. Então, desde o início, o que foi criado na sequência. Então, ele deu o nome para minha pilha, começou criando a VPC e os Internet Gateways, iniciou a criação do cluster, né? Aqui os status deles sendo criados, os gateways, as subnets, subnet 1, 2, pública e privada, atachando o Internet Gateway, a nossa VPC, todas as etapas de criação aqui na sequência. O que é interessante também, aqui em recursos, conseguimos ver todos os recursos, o nome, o ID lógico dele, o ID físico, né? Ou aqui na AWS é o ID ou muitas vezes é o ARN, como podemos ver aqui, o Target Group, o ECS Cluster, o Gateway Attachments, tudo que foi criado nesta listinha de recurso, aqui o ID da VPC, né? Tudo que foi criado e o seu respectivo status. E outra coisa importante é saídas ou outputs, que é o que configuramos no nosso arquivo YAML. Aqui é o que precisamos para a nossa segunda pilha, que é o nome do nosso cluster, o security group, a URL do nosso load balance, a subnet privada 1 e 2, a subnet pública 1 e 2, o listener do nosso application load balance e a nossa VPC ID. Tudo que foi criado está nesta lista de outputs também, ou na lista de recursos, né? Tudo, na verdade, está na lista de recursos. E o que exportamos está aqui em outputs. Outra coisa interessante aqui é a exportação. Como fizemos aquela exportar, é aquele nome que definimos lá
em export, ele fica aqui como o nome da exportação, né? Concatenamos o nome da stack, o nome da stack eu digitei lá na hora, como vocês se lembram, e ele concatena com o nome que colocamos na seguida. Então aqui infra cris-cluster name, que é o nome do nosso cluster. Então tudo ficou nesse padrão do nome da nossa stack, tracinho, o nome do recurso que estamos utilizando. Aqui conseguimos ver essa listinha de exportação que criamos. E se você quiser também ver algum recurso no próprio console, você pode acessar também. Então vamos, por exemplo, ir em VPC e ver tudo que criamos ali que faz parte desta infraestrutura. Então conseguimos ver a nossa VPC, né? Conseguimos ver a nossa VPC aqui, conseguimos ver as subnets que criamos, conseguimos ver route tables também, tanto as privadas quanto as públicas. Que mais que conseguimos ver aqui no VPC? Vamos então depois para o EC2, por exemplo. O EC2 ainda não temos nenhuma instância rodando, né? Nenhuma task, né? Vamos usar o Fargate, mas o que temos aqui é o load balance, no caso. Então aqui conseguimos ver o load balance que foi criado para as nossas aplicações em ECS. E você pode passar por todos os recursos, ver como eles foram criados aqui no próprio, para você entender um pouquinho melhor de como funciona, do que criamos ali no CloudFormation. Você pode ver recurso por recurso. Eu recomendo você que ainda não tem tanta experiência, como aqui o objetivo não é falar sobre CloudFormation, fazer uma análise mais profunda desse recurso, e sim do ECS. Ele está sendo só um acelerador, mas caso você queira aí se aprofundar, veja todos os recursos, entre no console, para você entender mais um pouquinho mais do que escrevemos ali no CloudFormation, ok? Aqui, voltando então, como já criamos todos os recursos, nós vamos criar então a segunda pilha. Vamos então comentar um pouquinho aqui do arquivo YAML, que é o de CloudFormation aqui do nosso serviço ECS. Então, neste arquivo vamos fazer um pouco do uso de parâmetros, onde vamos definir a role, que é a nossa IAM role usada para criar a task. Durante a task definition, vocês vão se lembrar ali das aulas que fizemos isso no console. O nome da nossa stack ou da nossa pilha, o nome do serviço, a imagem que vamos buscar ali, que imagens que vamos pegar ali do Docker Hub, a porta do nosso container, o quanto de CPU o nosso container vai ter, a memória que vai ter o nosso container, o path que vai ser utilizado para acessar via o nosso load balance, a prioridade desse path e o desired count da nossa task. Como vocês podem ver, eu defino o tipo e o valor default, mas vocês poderão mudar esses parâmetros no console. Aqui criamos os recursos, que seria o log group, onde vai logar toda o que acontece ali na nossa aplicação. A task definition, que é onde começamos a configurar a nossa definição de tarefa, como fizemos lá nas aulas via console, onde definimos o nome, o quanto vai ter de CPU, a memória, qual o network mode, ou o tipo de rede que vai ser utilizado nesse serviço ou nessa task. No caso é o AWS VPC, o único permitido para o tipo Fargate que estamos utilizando na aula de hoje. A nossa role, que está sendo referenciada através do ref aqui, que estará entre os nossos parâmetros. Task role yarn, que ele vai conseguir buscar aqui. E as definições do container, né? Nome,
CPU novamente, aqui aí a image URL, né? Qual que vai ser a imagem que vamos utilizar lá do Docker Hub, o binding de porta, né? Qual porta eu vou utilizar para expor o meu container, como vamos logar as ações, o que acontece aí no nosso container lá no CloudWatch. E aqui a criação do serviço. Deixei aqui para vocês verem a diferença, né? Fizemos o uso bem legal de atribuições, como nós mostramos, de export e import, né, que vamos utilizar aqui. Né? Então, sem precisar mudar nada no arquivo, eu já consigo pegar os valores da última pilha ou stack que criamos. Né? Então, dessa forma, eu não preciso colocar nada mocado, usando o fn de function, import value, e usando sub para substituir o valor que está entre chaves, eu consigo colocar aqui o stack name e o nome do nosso atributo. Isso torna o nosso CloudFormation, nosso Infra as a Code muito mais rico, sem precisar mudar ou deixar coisas mocadas. Por exemplo, deixei um para que fique claro esse tipo de ação. O nosso cluster que vamos fazer o deploy está de forma mocada aqui, como arquitetura avançada Fargate. Como vocês podem ver no arquivo, também aqui, nós colocamos esse mesmo nome para o nosso cluster name. Aqui, vamos procurar no nosso arquivo. Na definição do nosso cluster, onde está, em ECS Cluster, colocamos o nome aqui sem usar parâmetros, também de forma mocada. E precisamos repetir, né? Como coloquei aqui e não vou exportar esse nome, eu preciso copiar aqui novamente. Então, se porventura eu mudar o meu cluster, alterar o meu código, isso não vai refletir aqui de forma automática nesse arquivo de pilha para o serviço. Então, eu precisaria mudar em 2 pontos. Então, utilizar esse tipo de recurso, como o import values aqui do nosso CloudFormation é super rico, porque aqui eu pego a função de import e importo aquele valor que foi exportado da pilha anterior, né? Colocando aqui o stack name, o nome da nossa pilha, mais o nome da nossa variável exportada que vimos aqui. Então aqui eu crio o serviço, ele é baseado em load balance, dou um nome para o meu serviço baseado nos nossos parâmetros, atribuo o cluster aqui, estou, como eu disse, fazendo de forma mocada, que ele está direto no código, que não é muito legal, não é uma boa prática. Estou mostrando, deixando assim para ilustrar para vocês o quanto daria trabalho, né, refazer esse arquivo, caso seja necessário. O launch type Fargate, a porcentagem mínima e máxima, para o momento de deploy, o desired count, que está lá definido entre os parâmetros, task definition e load balance, todos referenciados aqui via variáveis importadas. Aqui logo abaixo criamos o target group, né? Sempre que criamos um serviço baseado em load balance, nós criamos um target group e atribuímos no load balance já criado. Então aqui referenciamos novamente através do import values o nosso a VPC ID e qual que era o nosso load balance e fazemos essa atribuição aqui através do load balance rule do listener. Então criamos aqui o target group referenciando o nosso serviço, qual porta ele vai ouvir, definimos toda a parte de validação de health check, como fizemos também na nossa aula através do console. E agora vamos subir esse arquivo para ver ele sendo configurado totalmente de forma automática. Então vou aqui no meu console. Estamos aqui no nosso console, então já temos aqui a pilha InfraCris que eu criei. Então vamos criar a segunda pilha, o stack. Vou referenciar então o segundo arquivo, service Fargate public, public LB, que é load balance.
Vou subir o nosso arquivo, colocar próximo. E aqui é onde configuramos os parâmetros, aqueles primeiros itens lá do nosso CloudFormation. Aqui eu vou colocar um nome para essa nova pilha. Pode ser, como vai ser de serviço, eu coloco Service Fargate, por exemplo. Fica ao critério de vocês. Aqui eu coloco as informações aqui do container, por exemplo. Aqui é o CPU, né? Container CPU, Container Memory. Vocês podem deixar aquele valor default que já vem no parâmetro, a porta 80, né? Que é o listener do Nginx, que vamos utilizar na aula de hoje. Não vamos usar o HTTPD. Vamos mudar um pouquinho a referência de container lá no Docker Hub para aqui o Nginx. O Desired Count, que é quantas tasks vão ser criadas ali assim que for criado o seu serviço. Vou deixar como 2 aqui só para a gente ver sendo criada ali 2 tasks em subnets diferentes. Se você quiser colocar mais, fique à vontade. O path já pode manter a prioridade, o path padrão. E a IAM role, que você precisa ir lá no console do IAM, ir em funções ou roles, dependendo da linguagem que está o seu console, e procurar por ECS. Foi a que criamos ali de IAM roles para o ECS. E você precisa pegar o ARN, ou o endereço aqui do ECS, Task Execution Role, que sempre utilizamos ali na criação de Task Definitions. Então aqui, ó, vamos copiar o ARN e vamos aqui colocar em Role. Estamos colocando o ARN da nossa Task Execution Role aqui em Role, ok? Vamos dar um próximo e criar pilha para ver a nossa pilha ser criada. Aqui ele vai começar em eventos, subir vários eventos que fazem parte do nosso CloudFormation. Você pode ir atualizando para ver isso acontecendo em tempo real, ele criando os recursos, né? Alguns vão estar em progresso, Task Definition in Progress, Load Balance Rule in Progress. Você pode ver as informações da pilha aqui, que está em Progress. E ir acompanhando aqui até que o status aqui da sua pilha fique em Create Completed. Vamos ver aqui, está em Progress, vou atualizar mais uma vez. Para não ficar muito tempo aqui de vídeo, vou dar um pause até que fique pronto. Eu acho que leva entre 1 e 2 minutinhos para criar estes recursos. Pronto, já estamos com o status de Create Complete. Em eventos podemos ver todos os eventos de cada coisa que foi criada, né? O Log Group, o Task Definition, o Target Group, o Log Group ali para o CloudWatch, a Task Definition, o nosso Service. Aqui os recursos que foram criados, né? Todos os recursos que a gente definiu lá no CloudFormation. E nesse aqui não definimos saídas, tá? Pois é a última que vamos usar. Não precisamos referenciar nada aqui em outra stack. Mas como vocês já sabem, em outputs vocês podem referenciar. Aqui, como vocês podem ver, aqui tem os ARNs, né? O endereço de cada recurso criado, e você também pode ver no console. Então, por exemplo, vou aqui no nosso console do ECS, você pode digitar ECS, no caso eu já estou aqui no console, né, do Elastic Container Service, mas posso atualizar novamente. E podemos ver que temos criado o nosso arquitetura avançada Fargate, que foi criado no primeiro CloudFormation, e já temos um serviço rodando com 2 tasks. Então podemos clicar aqui no nosso cluster, ele está ativo, esse é o ARN do nosso cluster. Ele está com o serviço do Nginx rodando, que também tem o nome de Nginx. Ele está ativo e o Desired Count é 2, número de tasks, né, desejadas, e está rodando de forma correta 2 tasks. Você pode clicar aqui no Nginx. Aqui você pode ver o detalhe do serviço, o detalhe das nossas tasks. Então aqui
Temos as duas tasks do modo Fargate sendo rodadas. Os eventos, né, ele criando as tasks, os target groups e associando ao nosso security group. E também elencando ao nosso target group e ao nosso application load balance. Então vamos ver aqui, se a gente voltar na pilha, vamos ver se aqui também tem essa referência do load balance. Aqui na task eu acho que ele não tem, pelo que eu me lembro. Não tem a atribuição. Vamos voltar para o nosso serviço aqui. Deixar ele à amostra. E vamos fazer também aqui, voltar no nosso CloudFormation, em pilhas, InfraCRIS. E aqui no InfraCRIS, que é o primeiro que eu criei, ou no que vocês criaram da parte da infraestrutura, em saídas, você pode aqui pegar a URL do seu Application Load Balance para ver se está funcionando o seu container Nginx. Como vocês podem ver, ele está com a mensagem aqui de Welcome to Nginx, que é a página ali de welcome, de boas-vindas do container que utiliza o Nginx. Então aqui ele te dá um texto padrão e te manda aqui para o nginx.com ou .org para você saber como funciona este tipo de serviço web. Então aqui já vimos que o nosso Application Load Balance funcionou. Deixa eu voltar aqui para o nosso console. A gente pode até ver a external URL aqui e esses parâmetros, se eles batem com tudo que foi criado. Como nós falamos aqui, eu estou no console do IAM, podemos ir lá, por exemplo, para o EC2. Em EC2, podemos ver alguns detalhes adicionais, como, por exemplo, o Load Balance. No Load Balance, esse que foi criado, aqui ele vai ter um endereço público também. Tenho aqui o grupo de segurança, os atributos dele, qual que é o listener, qual que é o ARN, o DNS público, né, que seria esse o mesmo que a gente utilizou. Você pode copiar, abrir aqui, por exemplo, tentar acessar. É o mesmo que foi exposto aqui no nosso CloudFormation. Como vocês podem ver, o external URL seria ali o mesmo que temos aqui, né? O nome do nosso DNS. Em Target Groups ou grupos de destino, temos aquele dummy que criamos, pois não é usado para nada, ele precisa ser criado no momento de criação. E o Nginx, que é o do nosso serviço, que ele criou. Ele está com 2 targets aqui criados, que é o nosso desejo, né? Colocamos 2 tasks lá como desired count, ele criou 2, as 2 estão healthy, ou saudáveis, né? Eles estão sendo, o path do health check está sendo validado, e esses são os IPs e portas atribuídas aos nossos serviços. Aqui o health check, os dados da configuração, e como vocês puderam ver, tudo que fizemos via console é muito mais fácil de fazermos aí através do CloudFormation. Em questão de minutos, criamos toda a infraestrutura e todos os recursos de uma só vez, com apenas 2 arquivos. Criamos todos os nossos recursos. Então temos o Target Group, o Load Balance, temos o nosso cluster ECS, chamado Arquitetura Avançada Fargate, com o nosso serviço baseado ali do Nginx. Vocês podem até, inclusive, acessar o site aqui, por exemplo, do Dockers Hub. Vamos acessar aqui pelo Google, por exemplo. Vocês podem selecionar qualquer outro Docker, qualquer outro que vocês queiram utilizar aí durante os testes de vocês. Aqui, ó, eu usei o Nginx. O Nginx aqui tem todos os dados de como esse container funciona, as versões disponíveis, uma referência rápida de como utilizar,
o que é o Nginx, como você roda ele num servidor, aqui num Docker, como você dá um Docker Run, você faz toda a parte de configurações, o binding de portas, né? Você expõe em um host na porta 8080, como utilizamos ali o Fargate, como vocês se lembram ali nas aulas básicas, né? Como não temos um servidor fazendo esse papel de host, nós temos um Fargate rodando de forma serverless. Nós temos ali o AWS VPC como o Network Mode, eu tenho um INI atrelado, então eu só preciso definir a porta do container, que é a porta 80, especificada aqui na nossa página do Nginx. Então temos todas as criações e foram todos criados com sucesso. Você deve ver aqui e acessar o Desired Count Running aqui como 2, ou a definição que você colocou nos seus parâmetros, e você fique aí à vontade. Eu acho que é bem interessante que você passe por todas as configurações ali do CloudFormation e veja o resultado aqui para entender um pouco mais, de forma mais aprofundada, o que fizemos aqui nesta aula prática. Para encerrar o que fizemos aqui nessa aula, você não ter nenhum custo adicional, outra coisa que é muito interessante de utilizarmos aqui o CloudFormation, que é ao deletar aqui qualquer pilha ou stack, ele vai deletar todos os recursos que foram criados. Então vamos aqui excluir primeiro o serviço, né, que é o que foi criado depois, né? Eu não posso deletar aqui o InfraCRIS, pois alguns recursos da infraestrutura estão sendo utilizados aqui no Service Fargate, então primeiro deleto esta pilha. Eu preciso aguardar até que todos os recursos aqui sejam deletados. Vou dar um pause aqui, aguardar que seja deletado todos esses recursos. Enquanto ele está deletando alguns outros serviços, eu mudei de aba aqui para vermos o nosso cluster. Como vocês podem ver, o cluster está com 0 serviços e 0 running tasks. Ele está vazio, não tem mais nada aqui rodando do cluster. Então ele deve estar deletando ali o target group, outros recursos que foram criados ali no service. O task definition, por exemplo, podemos até ver aqui a task definition, não temos mais nenhuma, no results. Vamos ver aqui como está o processo. Ó, agora só temos uma pilha. Aqui ele sempre filtra, tá? Então ele está filtrando aqui por ativo. Conseguimos ver as pilhas que rodaram e teve falha, tá? E podemos ver as pilhas que foram excluídas. Aí eu tenho várias que eu já rodei e excluí. Então o Service Fargate que eu criei na aula de hoje, ele está com Delete Complete aqui no caso. Você pode até verificar aqui os eventos, né? Os eventos de deleção, e ele vai estar os de criação aqui também, que foi criado anteriormente. Então aqui em pilhas, estou filtrando por excluído, consigo ver o que acabou de ser excluído. Então nenhum recurso, ó, a task definition, o cluster existe porque está naquela primeira pilha, né? Se você, por exemplo, for no EC2, você pode conferir e identificar o target group, ele deve ter sido deletado também. Ó, só temos o target group dummy aqui que veio com load balance na criação da primeira pilha. Então todos aqueles recursos que foram criados na segunda pilha foram deletados. Então podemos filtrar novamente em ativo o nosso CloudFormation, ir em InfraCRIS. Para finalizar esta aula, podemos aqui encerrar deletando, excluindo esta pilha, que irá excluir todos os recursos aqui que provisionamos. Vou colocar aqui excluir e vou aguardar alguns minutinhos. Vou deixar o vídeo aqui pausado para não perder tempo, ficar enrolando aqui durante a gravação. Voltamos como terminar aqui a deleção da nossa pilha e vamos conferir se os recursos foram realmente deletados. Como podemos ver aqui, não temos mais nenhuma pilha listada.
o arquivo de exportações, aqui o menu exportações está vazio. Voltando aqui para pilhas, se filtrarmos aqui, tirarmos o ativo e formos para excluído, vamos ver aqui, temos que encontrar o infracris aqui, ó. Infracris também foi deletado, delete complete, né, deletado com sucesso. Ao analisar o load balance aqui, por exemplo, se eu atualizar a página não temos mais load balance, o grupo de destino, atualizei aqui, ó, não temos mais grupo de destino. Se formos em SS, Elastic Container Service, não temos mais cluster, não temos mais task definition e todos os nossos recursos foram deletados de forma simples e fácil. É muito bom conhecer um pouco mais a fundo o CloudFormation, pois além de criarmos em minutos, em instantes, aí a nossa infraestrutura, nosso serviço, também quando eu precisar deletar esses recursos, ele vai fazer isso totalmente automatizado, não preciso correr risco e deletar um por um e acabar eventualmente esquecendo de algum recurso ali ligado que vai acabar eventualmente consumindo meu dinheiro ali, causando um custo adicional na AWS. Então é bem legal começar a utilizar esse tipo de recurso como o CloudFormation. Então, pessoal, chegamos ao final aqui da nossa aula prática de ECS com Fargate, utilizando aqui o CloudFormation e recursos avançados como Load Balance e fazendo tudo isso de forma automatizada. Espero que vocês tenham gostado desta aula prática de hoje. Bom, pessoal, como eu já disse, chegamos ao final da nossa aula prática de hoje sobre ECS com Fargate utilizando CloudFormation em algumas configurações mais avançadas. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula prática e estejam curtindo o conteúdo no nosso canal. No mais, não deixem de seguir o nosso canal, deixar a sua curtida e o seu comentário. Isso vai continuar a ajudar o nosso conteúdo a melhorar a cada dia. Muito obrigado.